É muito bom poder estar aqui, né? É um prazer aceitar o convite. A gente aceita sempre, né, pedindo a graça de Deus e a misericórdia de Deus, né? Então, estar entre duas feras não é fácil, né? Eu fiquei curioso por que o pastor, o nome Alf. Alf é... Eu sou curioso com o nome. Isso. O Alf, na realidade, é o acróstico, né, de André Luiz Ferreira. Meu nome é André Luiz Ferreira, mas eu gosto muito do Alf, né, porque o Alf, ele representa a minha velha vida e a minha nova vida em Cristo Jesus, né? Então, isso há quase 30 anos. Então, quer dizer... Que então, o senhor é da igreja. Da igreja, então, quer dizer, e assim, e o A, né, tem um significado de amargura, né? Era uma pessoa extremamente amargurada, né? Então, quer dizer, então, assim, aquela pessoa que queixa de tudo, que nada está bom, que nada funciona, que nada dá certo, que nada... É o tipo do urubu, né? Então, quer dizer que só... A gente chama aquilo urubu cangueiro aqui, que é o que eu tenho. Só, né? Porque tem o papagaio, tem o urubu, tem a águia, né? O urubu fica só agorando. Ela era tipo urubu, só amargurado. Então, o L era de lutas, né? Eu sempre fui muito tranquilo, muito sossegado, mas quando escrevia no Leu, o pau comeu, né? Então, como mineiro, a gente tinha uma frase assim: eu dou um boi para não sair da briga, não entrar numa briga. E dou uma boiada para não sair. E acabei perdendo boiada, perdi muita coisa, era assim, subia os olhos, sai de baixo, vinha sangue nos olhos, era terrível. Né? Então, quer dizer, brigava, não queria saber o que acontecia. Não tinha medo de nada. E o F era de fracasso. Né? Então, quer dizer, porque quando você vive por si próprio, você vai viver uma vida de fracasso o tempo todo, vivendo da maneira como eu vinha. Então, quando eu pude ter o encontro com Cristo, ou melhor, quando Cristo me chamou, né? Então, quer dizer, é diferente, né? Então, até a gente usa assim, quando eu aceitei Jesus, né? Então, parece que tem um fator, o sujeito sou eu, né? Mas, na realidade, o sujeito é Cristo. Quando ele nos resgata, nos chama, e assim... Ô pastor Alf, em qual exato momento da sua vida, pegando já um gancho que tu está falando, o senhor disse, não dá mais para viver dessa forma? E ressignificou Alf. Qual foi o momento que o senhor disse, não dá mais, eu vou ter que mudar a minha vida, e o senhor encontrou a igreja? Sim, nós montamos, eu e Meire trabalhava no Bradesco, no DPD do Bradesco, no processamento de dados do Bradesco, e eu era analista econômico financeiro da Prodesp. E aí, de repente, nós decidimos montar uma mercearia, trabalhar por conta. E a gente foi montar a mercearia bem ao lado da Igreja Evangélica de Vila Iara. Meire é quem? Sua esposa? Meire e minha esposa. Está aí, até está aqui, aproveitando a Meire, as minhas meninas, né? A Meire, né? A missionária Meire, a Larissa Narrier, que é a mais velha, né? A Rebeca Narrier e a Radassa Narrier, né? Toda a turma Narrier aí, as três meninas. Então, quando assim, a gente trabalhava lá na mercearia, ao lado da igreja, e assim, e tinha um receio muito grande, sempre com questão de igreja, apesar de ter estudado no Salesiano 5 anos, né, no colégio interno, e ter muito contato com muita gente, muitos amigos católicos e tudo, mas eu tinha um receio. Eu parei, depois que eu saí dos Salesianos, eu não tive mais um contato de igreja, de buscar a igreja. Então, quer dizer, e a gente começou, assim, a poder ter muitas confusões no comércio e tudo. E o pessoal da igreja, eles começaram a investir na minha vida no sentido, vamos trazer o Alf, e o mercadinho chamava Empório do Alf, né? Então, quer dizer, o Empório do Alf, vamos fazer o Alf aceitar Jesus, vamos fazer o Alf conhecer Jesus. Então, eles iam lá, convidavam, eu lembro que tinha pessoas que convidavam, até o próprio testemunho de ver pessoas, né, agindo, eu era apaixonado por carro e por celular, que naquela época celular era uma novidade, né? Então, quer dizer, e eu era apaixonado por essas duas coisas, assim. E eu lembro que tinha um Zé Carlos Alonso, ele chegava lá com um Gol quadrado, batido na frente, de um lado, atrás, e aquilo eu falava, como uma pessoa pode ter um carro desse jeito? Mas o Zé Carlos Alonso descia com tanta alegria daquele carro, que eu falava assim, não sei onde que esse cara tira tanta alegria.
Né? Então, que alegria é essa? Só como uma pessoa dessa pode ser alegre tendo um carro desse. Né? E assim, e aí o pessoal passava, vamos para a igreja, Alf, vamos para a igreja, Alf, vamos para a igreja. E eu nunca, aquela história, eu nunca tenho um tempo. Né? Então, quer dizer, então, eu lembro uma vez que a Raquel passou e falou, vamos para a igreja. Eu falei, não tenho tempo. Ela falou, então vai ter vigília. Né? E a gente falou também, não tenho tempo. A Meire é de origem presbiteriana, a Meire já de origem presbiteriana, mas estava afastada. Né? Então, quer dizer, e sempre ali testemunhando, falando, mas afastada também da igreja. E quando o seminário, teve um seminário na igreja, um seminário teológico, e os seminaristas, né, o seminário funcionava à noite, e eu falei, eu vou ganhar dinheiro desses crentes. Eita. Eu vou ganhar dinheiro, vou começar a fazer lanche na mercearia para servir esses crentes. E eles lá dentro, né, falaram, nós vamos ganhar o Alf para Jesus. Né? Nós vamos ver Deus agindo na vida do Alf. Então, quer dizer, eles iam tomar lanche para poder ficar conversando comigo, eu achando que estava ganhando dinheiro, e eles conversando comigo e falando do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e foram falando. Uma coisa que me marcava muito, porque o Rafael sempre chegava mais cedo, Rafael era filho do pastor Ageu Silva, e Rafael, ele foi o pastor Ageu Silva foi um dos vice-presidentes do Bradesco. Né? Então, quer dizer, o Rafael, para tentar me conquistar, ele pegava uma vassoura, o filho de um presidente do Bradesco, ele pegava a vassoura e ia varrer a mercearia. E ele ficava ali conversando com a gente para poder conquistar. Né? E até o dia que eu lembro que, né, foi assim de imediato, e quando a primeira vez que eu entrei na igreja, eu lembro que foi pregado a respeito da mulher com hemorragia, né, há 12 anos sofrendo, e quando ela tocou em Jesus, ela foi curada. Né? Quem pregou foi o pastor Ageu Silva, e quando ele tocou essa mensagem, eu falei, eu quero ser curado. Então, imediatamente, foi assim, muito, muito especial. Então, você poder falar, eu estou sofrendo, estou precisando. E aí começou, o Alf tem um outro significado. Né? Então, poder entender o A passou a ser o amor de Deus, né? Que excede a todo entendimento humano. Né? Quer dizer, o amor de Deus que nos ama de uma maneira incondicional. Né? Então, quer dizer, às vezes eu falo que como imaginar o amor de Deus. Né? E sempre que nasce uma criança, eu falo, ainda Deus continua nos amando. Então, ainda tem oportunidades. Então, esse imenso amor de Deus. Né? Tem gente, Deus também é justiça, mas Ele é amoroso. Se Ele não fosse amoroso, Ele teria acabado com tudo. Né? Então, esse imenso amor, graça, misericórdia, que às vezes eu peço para Deus, né? me ajude a amar as pessoas. A luz, né? O Hélio passou a ser luz de Cristo, então tem convicção própria que eu sou pecador, eu sou falho. Então, o crente, o cristão, ele tem que brilhar, mas saber que a luz não é dele. A luz, né, que nem lua, a luz é do sol. E a luz que brilha na pessoa é a luz de Cristo, e não uma luz própria, né? Então, quer dizer, a gente não pode ter luz própria, né? Então, não vou brilhar, né? Então, quer dizer, quem brilha é Cristo. Então, através dele é Cristo. Então, quando o José Neto ligou para mim, eu topo. Qualquer coisa eu topo. Mas não porque eu me acho bom, porque eu falo, eu vou te falar de Cristo, então eu topo. E o F? E o F virou fé e felicidade em Cristo Jesus. Né? Então, não tem alegria maior que poder servir ao Senhor, não tem alegria maior que poder estar na presença do Senhor, de poder ser livre em Cristo Jesus. É a coisa mais maravilhosa. Depois que o senhor aceitou Jesus, a sua vida mudou em todos os sentidos? Mudou em todos os sentidos, mudou. E, graças a Deus, minha vida conjugal sempre foi muito tranquila. Minha esposa ela só ficava desesperada porque ela sabia que quando subia o sangue nos olhos, saía de baixo. Sai de baixo. Mas com ela, graças a Deus, né, a gente sempre teve um bom relacionamento. Então, eu nunca suportei bebida alcoólica, eu nunca suportei palavrão, nunca suportei. Porque eu falei, dos 10 aos 15 anos, eu fui criado nos salesianos, né, no colégio interno. Então, a gente tinha isso ficou marcado. Disciplina. Né? Então, era aquela coisa. Né? Então, quando lembro das músicas dos 10 aos 15 anos,
eu não conheço muita música popular brasileira nessa fase, porque eu estava nos Salesianos o tempo todo, né, no colégio interno. Então, tinha todo um monte de regras, um monte de coisa. Então, e até hoje eu tenho meu grupo de amigos lá dos Salesianos, né? Tenho até um amigo que é bispo em Mariana, né, o José Eudes, e a gente já conversa e tem esse contato ainda até hoje. Então, pastor, e quanto tempo da Igreja Evangélica em São João com essa atuação aqui na nossa região? A Igreja Evangélica em São João tem 19 anos. Né? Então, o senhor foi um dos primeiros, né? Nós fomos os primeiros pastores e ainda estamos. Né? Então, graças a Deus. É sinal que o ministério é fecundo, né? Sim. A permanência é sinal disso. O ministério é sempre... a gente vai lançando sementes e quem dá crescimento é Deus. Né? Então, quer dizer, sempre humanamente a gente quer algo mais. Então, como o Conrado perguntou, ele perguntou quanto tempo depois, né? Então, eu ainda passei na igreja, depois eu fui fazer o seminário teológico, né? Então, quer dizer, eu sou bacharel em teologia, mas não sou teólogo, né? Eu falo sempre isso porque... Mas tem um conhecimento, né? Não, eu tenho um bacharel em teologia, mas não sou teólogo, porque teólogo eu prefiro ser servo, né? Porque o teólogo, ele passa o dia inteiro estudando, e a gente passa o dia inteiro servindo, né? Então, quer dizer, eu não tenho essa pretensão de falar, eu sou teólogo, né? Não, eu sou bacharel em teologia, Deus deu a oportunidade de fazer, sou professor de matemática, Deus deu a oportunidade de fazer uma série de coisas, mas, assim, o que eu mais gosto é de poder servir, de ser servo. Então, isso é demais. Ô, pastor Alf, a Igreja Evangélica Sertaneja de São João do Rio do Peixe, deixa eu ver se eu consigo formular aqui a pergunta. Ela se enquadra pentecostal, neopentecostal, ou está fora dessas denominações? A gente costuma falar, então, só voltando um pouquinho, a igreja ela teve origem presbiteriana, da Igreja Presbiteriana Independente, e quando na década de 70 houve um grande avivamento espiritual. Então, assim, é como... E aí, nisso, um grupo de pessoas, de 40 pessoas, foram convidadas a sair da igreja, porque as pessoas começaram a buscar mais, a orar mais. Então, nesse avivamento, fugiam dos padrões da Igreja Presbiteriana Independente. E esse grupo de 40 pessoas começaram a se reunir, e aí surgiu a Igreja Evangélica de Viriara. Né? Então, qual o padrão da Igreja Evangélica de Viriara? Porque está no bairro de Viriara, em Osasco. E qual o padrão da igreja? O padrão da igreja, ela mantém-se o quê? Então, ela tem como pilar, né, a palavra de Deus, né, e crer também nos dons espirituais. Então, eu costumo falar que é uma igreja avivada, né? Então, não é uma igreja tradicional, porque não é uma igreja que tem uma denominação, né? Então, histórica, não é uma igreja é uma igreja pentecostal, mas mantém-se a palavra de Deus como princípio, como regra de fé. Então, quer dizer, e não é uma igreja neopentecostal que hoje talvez viva de algumas coisas que a gente, às vezes, não critica, porque cada um pode buscar aquilo que quer, né? Mas a gente tem alguma visão diferente em algumas coisas. Então, eu falo que é uma igreja avivada, uma igreja firmada na palavra de Deus. A nossa regra de fé é a palavra de Deus, né? Então, quer dizer, a gente não vai inventar nada que não seja a palavra de Deus. Até faz me lembrar de uma pessoa que frequentou a nossa igreja por um determinado tempo e falou assim: pastor André não prega nada diferente. Eu falei: graças a Deus que eu não prego nada diferente, eu não vou inventar nada. Só falou em cor diferente, porque existem muitas pessoas assim que dizem, não, às vezes eu queria ir para a igreja, eu acho legal os cultos, orar, ter as experiências, mas tem um monte de regra, que não pode isso, que não pode ir para festa, que não pode beber, aí eu vou ter que abdicar o mundo, e não quero abdicar o mundo, e tem algumas pessoas que têm uma certa ressalva para as igrejas. Como é a experiência de vida dentro da igreja evangélica de São João do Rio do Peixe? É cheio de regras também, não? Não, aquele que a gente tem a liberdade de servir a Deus. Só que quando você está em Cristo Jesus, essa liberdade não é prisão, né? Então, quer dizer, faz me lembrar do rapaz que se converteu, é uma ilustração, ele se converteu e os amigos dele se reuniram e falaram: agora você é escravo do pastor.
Agora você é escravo do pastor, você é escravo da sua religião, você é escravo disso, você é escravo daquilo. E aqueles amigos estavam ali tomando um uísque. E aí você é escravo. Aí ele falou assim, tá bom, enche um copo de uísque aí para mim. Né? E aí ele pegou o copo de uísque e derramou no chão. E quando ele derramou no chão, o pessoal falou, cara, você ficou doido. Que loucura é essa? Aí ele falou, quem é escravo de quê? Então, eu acho que assim, você descobre uma nova liberdade em Cristo Jesus. Então, quer dizer, ser cristão, né, servir a Deus, não é ser escravo não é ter um monte de regras, mas você poder ter essa liberdade de poder decidir aquilo que você quer. Então, quer dizer, assim, se eu vou beber e isso vai escandalizar alguém, então eu não vou fazer. Né? Se eu estou numa festa e aquilo está acontecendo coisas ali que não agradam a Deus, então eu não vou. Então é assim, é uma liberdade. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Exatamente, falou tudo. O senhor usou a palavra escravo, e aqui me veio várias imagens aqui do mundo, da sociedade, e a impressão que eu tenho é que a humanidade é escrava do mundo, na verdade. Né? É escravo do sexo, é escravo da droga, da bebida, da ostentação, escravo da dependência política em relação às idolatrias políticas de A e B. O senhor também tem essa impressão que a humanidade, na verdade, está muito distante de viver a experiência de Jesus Cristo? Não, é tão fácil, né? Porque toda essa escravidão dá quando Jesus fala em João 10:10 que ele veio para dar vida e vida abundante. Então, quer dizer, é tão fácil a gente poder ser livre, né? Eu sou livre para poder servir e adorar o nome do Senhor. Então, quer dizer, parece que a escravidão, ela é tão inerente, parece que o ser humano gosta da escravidão. Quando Deus tirou o seu povo, o povo judeu, do Egito, quando eles estavam caminhando pelo deserto, e olha só que no deserto, né? Eles tinham uma nuvem que guiava eles durante o dia, uma coluna de fogo que protegia, né, e dava calor durante a noite no deserto, porque é frio, e mesmo assim o povo chorava com saudade da escravidão do Egito. Então, depois do monte de milagre que Deus fez de o maná caindo, e o maná caindo, a coisa acontecendo. Pastor, o senhor toca num ponto assim, importante também, porque com o aumento, né, o senhor falou de avivamento e da própria igreja evangélica, né, de outras denominações. Sim. Nós vemos no Brasil hoje várias denominações que foram se desmembrando daquelas chamadas igrejas tradicionais, e que aí houve toda essa disseminação no Brasil todo. O senhor acha que esse crescimento, que para muitos é até de forma desordenada, causou também prejuízo do ponto de vista da evangelização? Muita gente ficou com receio, com medo de se aproximar de determinadas religiões, ou melhor, de igrejas, porque determinada denominação exagerava ou exagera. Hoje, a pregação ela é muito mais apocalíptica, de fim de mundo, de colocar medo, do que esse próprio evangelho que o senhor fala, de amor, de acolhimento, de misericórdia. Eu vou responder aquilo que Jesus respondeu para os discípulos, né? Quando ele estava ali com os discípulos caminhando, aí os discípulos perguntaram para ele, falou: ó, Senhor, tem alguém falando do Senhor e que não anda com a gente, né? Então Jesus fala: quem não é contra nós é por nós. Então eu creio assim que o Evangelho tem um poder transformador tão grande que apesar de, vamos supor, se eu falar alguma coisa errada, eu creio que Deus fala assim: ó, dá licença, né? E eu tenho um propósito na vida dessa pessoa, e ele acaba fazendo. Então, quer dizer, eu procuro não criticar, né, outras igrejas, porque apesar de eu não concordar com algumas coisas, eu sei que Deus é um Deus Cristo, é um Cristo vivo, ressurreto, ele é verdadeiro, e ele é capaz de fazer algo sobrenatural na vida daquela pessoa. Então, quer dizer, eu vejo assim, algumas igrejas, apesar de algumas coisas, elas são verdadeiros SAMUs espirituais.
Elas são verdadeiras. Ela pega o cara ali no chão, caído, destroçado, né? E aí transforma. Então, eu creio que existe, assim, né? Pode existir até as chamadas heresias, mas eu prefiro que se abra uma igreja que um boteco. Na verdade, as igrejas, de uma forma em geral, ela tem um trabalho também social. Social. Né? Trabalho de evangelização e também ao lado. Um trabalho social. Um trabalho social que é importante também. E esse trabalho social, e o trabalho de evangelização, quantas pessoas, né, que eram transformadas. Eu lembro quando eu pude ter essa mudança e pude aceitar Jesus, ou Jesus me resgatar. Eu lembro que meu irmão, ele também estudou nos Salesianos, e ele é jornalista, Ricardo Alexandre Ferreira, e ele ficou revoltado. E ele tem um programa que se chama Diversidade e Ciência. Obrigado, Rebeca. Então, Diversidade e Ciência é um programa da USP, e aí ele fez questão de chamar uma doutora que tinha feito o TCC dela em cima das igrejas evangélicas. Né? E ele fez questão de chamá-la para poder confrontar. E ela falando das igrejas, comentando, e ele falou assim, mas o que acontece com esse povo? Aí ele falou, ela falou, eu não sei, só que existe mudança de vida. Então ela falou assim, ele falou, mas que mudança de vida? Ele perguntava, porque ele estava doido querendo, né, atingir a minha pessoa. E ele falou, que mudança de vida? Ela falou, não sei. Então, eu chegava nas igrejas, me apresentava como pesquisadora, e nessa pesquisa, né, que eu me apresentava como pesquisadora, os pastores abriam e deixavam eu ir até na casa dos membros, e eu fui na casa de uma senhora que chegou lá, ela falou, eu mandei para ela, o que é se converter? Ela falou, filha, eu não consigo falar, definir o que é. Aí chegou no guarda-roupa e falou assim, olha, antes eu não tinha prazer, não estou falando de usos e costumes, mas falou assim, antes eu não tinha prazer em nem cuidar de mim, nem das minhas roupas. Então, abri um lado do guarda-roupa, era um monte de roupa lá rasgada, né, velha, acabada. E ela falou, e hoje eu tenho prazer em me vestir. Então, quer dizer, não é essa questão de usos e costumes, né, questão de mulher não usar roupa de homem, que é calça comprida, essas coisas. Nada disso nós não entendemos, que a palavra de Deus fala, né, que a mulher não deve usar roupa de homem, mas naquele contexto a roupa de homem era uma túnica transversal, que a mulher, se ela usasse, ela ficaria com o seio de lá de fora. Então, o princípio é o mesmo, né, mas não tinha calça comprida. Então, quer dizer, às vezes a gente, principalmente Meire, como pastora missionária, às vezes ela tem que aguentar muito porque usa calça comprida. Então, quer dizer, hoje a gente não fica discutindo essa questão de usos e costumes, né? Não é isso. Mas aquela mulher, ela pode falar, eu não sei, mas a minha vida mudou. Nesse período também, agora em 2022, nós vimos, com esse acirramento político, eleitoral, nós vimos também críticas, assim, ao meio evangélico por conta de que determinadas denominações religiosas assumiram para si um protagonismo político. Nos púlpitos, nós vimos, por exemplo, pastores dizerem de que quem votasse em candidato A iria para o inferno, direcionando de que os fiéis deveriam apoiar um candidato. Como é que o pastor Luiz, que tem essa visão, inclusive é bacharel em teologia, tem uma fundamentação, assistiu a tudo isso? Eu complemento, é importante, é salutar a igreja participar da política? Eu dei risada porque se você falar que eu vou falar uma grande novidade. Eu tenho certeza que tem gente que está postando assim, ele vai se candidatar a vereador, né? Não é isso. Não é isso. Eu não sou o dono da verdade. Eu nunca trabalho com essa questão que eu sou o dono da verdade. Eu quero pregar a verdade, que é Jesus Cristo, mas eu não sou o dono da verdade. Então, na nossa igreja, aprendi desde lá da igreja evangélica de Viriara, então a gente não envolve em política. Então, quer dizer, a gente não se envolve em política. Então, quer dizer... Na política partidária, o senhor partidária, fala. Não se envolve. Então, quer dizer, esses anos todos, eu nunca vi o pastor Ageu fazer política. Vamos votar em candidato tal, fazer da igreja curral eleitoral.
Isso a gente aprendeu. Então, eu, de forma alguma, né, eu tenho as minhas convicções políticas, e de forma alguma, né, eu vou fazer da igreja curral eleitoral. No entanto, que no grupo de WhatsApp, no grupo da igreja, a gente não se fala de política, né? Então, quer dizer, e assim, eu sinto muito essa polarização que houve, né? Para mim, né? Então, é algo assim terrível, algo que aconteceu com a igreja, pastores falando, tem que votar em fulano ou votar em ciclano. Não, eu não. Sabe por causa de quê? Porque eu lembro quando o povo de Israel, aí a gente volta para a palavra, o povo de Israel não tinha um rei, né? E todas as nações tinham um rei. E aí o que o povo de Israel começou a fazer? Começou a olhar as nações vizinhas e começou a querer ter um rei. E aí Deus deu um rei, que foi Saul, né? Deus deu um rei, Deus permitiu. O primeiro rei de Israel foi Saul. Então, quer dizer, mas era assim, era uma nação que era teocêntrica, que tinha Deus no centro. Deus reinava, Deus cuidava. E assim, então eu prefiro entender o seguinte, olha, independente de quem entra ou quem deixou de entrar, independente das minhas convicções ou não, eu creio que é um Deus que é todo-poderoso, capaz de fazer diferença e de mudar toda e qualquer situação. O que o senhor diria agora, inclusive, para as pessoas que estão nos acompanhando, pessoas que impregnaram na mente a ideia de que o governo atual do presidente Jair Bolsonaro, que se conclui em 31 de dezembro, é o governo de Deus, e o próximo governo, que será de Lula, que foi eleito, será o governo do diabo. Muita gente ficou com isso impregnado na mente porque pastores, líderes religiosos passaram a falar sobre isso, inclusive nesse período eleitoral. Deus é o Deus do presidente atual, Bolsonaro, e será também o Deus do próximo presidente e do próximo governo. Se eu creio num Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, então eu não estou preocupado. Deus não muda. Eu não muda. Então, quer dizer, né, fala que toda autoridade foi instituída por Deus. Então, se eu creio nisso, então fica muito fácil de entender que Deus está no controle. Então, a bênção de Deus não vai acabar dia 31. Não vai acabar dia 31. Eu creio assim. E a igreja, né, se tem essa preocupação, a igreja ela tem um papel de orar. Eu acho que a maior arma da igreja é a oração. Acho que são coisas que a igreja não pode perder. É o amor, é a oração. Né? Então, quer dizer, então eu posso orar pelas autoridades, eu devo orar pelas autoridades. Pedindo sabedoria. Pedindo sabedoria. Então, se Deus um dia converteu a minha vida, Ele pode converter quem Ele quiser. Então, assim, humanamente falando, eu era uma pessoa correta, eu não bebia, não fumava, não falava palavrão, não usava drogas, nada disso. Mas mas sempre pecador. Eu sou pecador, continuo pecador, né? Com a graça de Deus, aí é diferente, essa graça. Então, o que as pessoas muitas vezes não entendem, é a graça de Deus. Então, a graça de Deus é um favor imerecido, e quando a gente tem esse favor imerecido, a gente começa a falar, valeu a pena, né? Ele pode fazer, Deus não perde o controle de absolutamente nada, né? Então, quer dizer, no entanto que Davi, aí voltando a Saul, Davi ele teve a oportunidade de matar Saul, e ele não fez isso, ele não matou, né? Ele teve oportunidades, mas ele respeitou. Então, quer dizer, eu creio assim, no tempo de Deus as coisas acontecem, né? Não é um comodismo, mas é fé. Não é assim, não vou fazer mais nada disso. Não. É orar e ação, é poder fazer algo assim. Então, eu vou ter uma vida de oração, vou ter uma vida de busca. Então, quando você conhece a história, assim, e aí você... O senhor acredita na união do povo brasileiro? O senhor acredita que essa polarização tão nefasta, né, para o Brasil, ela chegará ao fim muito em breve? Mas tem que chegar, né? Você acha que realmente a gente vai poder conviver, embora discorde, haja sempre a discordância, né, as duas opiniões, que faz parte, inclusive, da democracia. É interessante, né, que haja realmente um contraditório, né?
Mas o senhor acha que a gente vai viver um ambiente de harmonia, um ambiente de respeito mesmo? Vai demorar, viu, José Neto? Mas eu creio que vai acontecer. Então, eu tenho parentes, tenho amigos. O senhor reza por isso? Sim, com certeza, todos os dias. Né? Então, eu tenho parentes, tenho amigos, né? Tem gente que me manda coisa política o dia inteiro. E eu falo, poxa vida, se mandasse, né, a palavra de Deus o dia inteiro, um versículo, já tinha acabado, né? Então, quer dizer, assim, eu acho que tem gente que nunca usou tanto a internet para poder falar de política. E eu fico, assim, eu não vou citar nomes, mas eu tenho assim, e aí eu fico ouvindo, eu falo, meu Deus, a coisa está ficando doida, né? O mundo ficou maluco, o Brasil está aí maluco, né? Então, quer dizer, aí eu prefiro falar de Deus. Ainda bem que tem Natal aí as pessoas melhoram um pouco, né? Infelizmente não deu na Copa, né? Infelizmente não deu na Copa do Mundo, né? Não deu, né? Deus permita que o povo volte à sua sanidade. Vamos aproveitar aqui esse clima, né? Realmente, assim, muito... Tem novidade. É muito bacana. E aí eu quero dizer de público, assim, eu já tive várias oportunidades de entrevistar o pastor e, assim, é sempre uma alegria renovada recebê-lo aqui, né? Sempre que a gente se encontra. Realmente é uma alegria, assim, evangélica mesmo, né? Uma alegria de Deus. E a gente vai falar agora de uma novidade, né? O pastor André Luiz vai dar um presente de Natal. Grande novidade para todo mundo que está aqui agora é que o pessoal vai poder acompanhar o pastor no programa Palavra de Vida. O pastor fala para o público aí. Já aproveita para convidar o pessoal. Eu fiquei muito contente com o convite de peça do José Dias Neto. Fiquei muito contente com o Conrado quando mandaram mensagem para mim perguntando se a gente não queria fazer, né, um programa na TV Diário do Sertão. E eu falei, olha, é que eu falo, né? Humanamente falando, eu ia falar não. Mas assim, como é para falar de Deus, eu falei, eu topo, né? Então, quer dizer, a gente assim, ficamos com 2 sextas-feiras, né? A segunda e a quarta sexta-feira, das 4 até as 18, das 16 até as 18 horas. Então, e a gente vai estar falando da palavra de Deus, né? Há 19 anos a gente tem um programa de rádio que chama Cristo é Resposta, né? Então a gente tem prazer em poder falar da palavra de Deus e assim, e falar sem peso, né? Então, né, você que está me vendo aí, não sei aonde, eu sou falho, sou pecador, né? E eu quero viver uma vida de santidade. Então, quer dizer, é um programa que não vai ter o objetivo de acusar, apontar, né? Porque muitas vezes eu pego a palavra de Deus e ela me confronta, né? Quando a gente pega a palavra de Deus como arma, aí a gente sai atirando em todo mundo. Mas quando você pega como espelho, você se vê e fala, pô, como eu estou gordo, rapaz. Como eu sou pecador, como eu sou falho, né? Então, quer dizer, e a gente vai procurar pregar, falar, né, compartilhar, sei lá, e ter esse momento assim de poder falar da palavra de Deus, não que seja melhor ou pior que ninguém, mas falar de uma palavra de Deus de uma forma bem tranquila e poder responder algumas coisas, poder testemunhar. Então, a alegria é muito minha, né? Então, até as meninas falam, painho, você aceitou, né? Então, a que mais vivou foi a Rebeca, que faz jornalismo, né? Mas, assim, maravilha. Mas em João Pessoa. Mas aí o que mais vibrou, eu falei, painho, né? E ela tinha me feito uma pergunta antes, qual a diferença do programa de televisão, antes do convite, para o programa de rádio? Eu falei, olha, a diferença é que você aparece, você vai ter que fazer a mesma coisa, né? Vai ter que conquistar a audiência, né? Conquistar as pessoas. E assim, a gente quer só lançar a palavra de Deus. A estreia será no dia 13 de janeiro. 13 de janeiro, que maravilha, louvado seja Deus. E por falar nisso, nós já temos o VT, que será a abertura do programa Palavra de Vida, que a gente vai exibir aqui agora em primeiríssima mão. Olha só. Palavra de Vida, estreia do pastor André Luiz Ferreira, no dia 13 de janeiro.
E o senhor reforça aí o convite para o pessoal já ficar ligado. E eu gosto tanto de falar da palavra de Deus, que eu estava falando que era das 16 às 18. Não, era das 16 às 17, né? Isso. Então, segura, senão eu falo um monte, né? Então, quer dizer, nosso desejo é que você participe, né? Então, eu falo muito isso, eu sou, assim como Moisés, né? Ele tentou dar uma desculpa para Deus, falar, eu não sei falar, Deus usou, né? Falou, Moisés, né, faz isso, faz aquilo, Deus mostrou o poder dele, mas ele falou, eu sou pesado de língua, né, então, apesar das minhas limitações, né, então eu creio que assim vai ser um grande privilégio. Eu fico muito contente, muito alegre em poder compartilhar, né, esse propósito. Meu propósito, né, então, nunca vai ser político. Você sempre vai me ver orando por política. Já me perguntaram se eu quero ser candidato a vereador, se eu quero ser candidato a qualquer coisa. Não quero. Eu uso uma frase de Billy Graham. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas dos Estados Unidos. Billy Graham é conselheiro de todos os presidentes dos Estados Unidos. E aí perguntaram para Billy Graham, você quer ser presidente dos Estados Unidos? Ele falou assim, acho que eu vou deixar de ser, né, embaixador de Cristo para ser presidente dos Estados Unidos. Então, eu entendo que o meu propósito nessa região, de sair de São Paulo, de estar aqui, é de pregar o Evangelho, é de poder fazer algo diferente. Eu louvo a Deus, a Meire é coordenadora do CAPS lá em São João, né? E a gente tem tido essa liberdade de poder falar de Jesus, de poder falar de Deus e ver vidas transformadas. Então, esse que é o nosso propósito. Então, palavra de vida vai ser isso aí. Uma palavra de vida. Palavra de vida. Tratando do ser humano de forma integral, né? Corpo, alma e espírito, né? Então, não é só a parte espiritual, né? Nós temos também emoções. Essas emoções precisam ser tratadas. Feridas, né? Nós temos tantas coisas. E assim a gente vai caminhando aí. Vamos ver se a gente consegue dar conta do recado. Mas eu topo. Já deu certo. Pastor, obrigado. Obrigado, Conrado. Prazer, viu? Eu falei, Conrado é mais bravo. Eu falei, eu estava assim, com o pé de seu. Eu falei, agora o Conrado, eu estava aqui, olha, falando, senhora, e quando eu vi a lista ali de quem estava na mão, eu falei, agora segura. Dias Neto já. A gente tira mais de letra. Falei, Conrado ali, bravo ali, ó. Eu tô perdido hoje, viu? Não, foi show, espetacular. Foi ótimo. Só para encerrar rapidinho, pastor, que já está com o tempo estourado, qual a mensagem que o senhor deixa para todos que estão nos acompanhando nesse momento? O pessoal que está preocupado mais hoje com o consumismo, que está mais preocupado em tirar foto com o Papai Noel por aí. O que é que o senhor deixa de mensagem para este momento? Para todos que estão nos acompanhando agora na TV Diário Sertão e nas emissoras de rádio. O Natal, assim, a mensagem que eu deixo, né? Convide o aniversariante para a festa. Então, quer dizer, E o aniversariante não é o Papai Noel. Pois é, então convide o aniversariante para a festa. A gente não sabe quando Jesus nasceu, a data que nasceu. Verdade. Né? Então, 25 de dezembro foi instituído, até tem uma série de coisas que falam que é o dia do Deus Sol. E não, nada disso, tá? Mas convide o aniversariante para a festa. Imagina fazer, eu gosto de bolo, né? Imagina fazer meu aniversário e não me chamar. Então, quer dizer, não tem sentido. Não tem sentido. Então, convide, assim, poder comer bom, mas convide Jesus para a festa. Então, assim, e também uma coisa, não só, né, no Natal, né, e não só nessa data, e eu tenho até, assim, dificuldade dessa data por causa porque as pessoas se tornam, nós somos caridosos e não solidários. Aí, nessa época, todo mundo quer fazer caridade. Mas se nós formos solidários, então, o Natal é janeiro, fevereiro, março, abril, o ano todo, né, que a gente precisa preocupar com a fome do outro. Então, mas se quer fazer caridade agora, amém, faça, mas convide Jesus para o aniversário dele. Muito bem. Então, é isso que fique assim, né? Ótimo, pastor. Então, um abraço. Ótimo vocês. Obrigado aí. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, Diário Sertão. A gente acompanhou há 19 anos assim, dessa caminhada aí no comecinho, né? E a gente vê assim um crescimento, que Deus continue os abençoando em nome de Jesus.